caso é um caso muito delicado. Então, assim, essa decisão, pelo menos na minha análise, foi uma decisão cuidadosa que ele teve, até que se tenham todas as informações necessárias para que ele consiga verificar o impacto dessa lei, porque no voto dele, os motivos que ele destacou, né, para que fosse suspensa essa lei aí liminarmente, foram, primeiro, em relação à emenda constitucional, né, porque ela já foi ali feita depois do projeto já aprovado pelo Senado. Então, existe uma discussão ali se ela não deveria ter sido feita antes ou depois. E, além disso, as outras questões que eu considero até mais importantes, que é o impacto, né, sobre o setor público, né, os municípios, sobre o setor privado também. Como a gente viu já em diversas matérias, aí, teve alguns hospitais que já começaram a realizar demissões em massa, porque, de fato, não tem condições de arcar com esse piso, né, da forma como estabelecido, e essa suspensão, ela veio no momento antes, né, do dia do pagamento, porque se uma vez aplicada e suspensa depois, as empresas não poderiam reduzir o valor, né, em caso de uma suspensão futura. Então, eu vejo como um cuidado do ministro para que ele, enfim, munido de todas as informações ali necessárias, consiga analisar realmente se há uma inconstitucionalidade ou não. Sim, é claro que a categoria tem todos os méritos, sempre teve. Na pandemia, é claro que também isso ficou ainda mais claro, né? Há todo um carinho da população com a classe. Os enfermeiros, às vezes, são muito melhor avaliados do que os próprios médicos, não é? Estão ali no contato direto com os pacientes, estão ali no dia a dia com os pacientes. De qualquer maneira, não é, doutora, poderia haver um impacto com efeito reverso, ou seja, demissões, se as empresas não suportassem esse reajuste. É importante que seja feito, no mínimo, uma análise, né, cuidadosa, que seja checado se há possibilidade realmente desse recurso ser pago nesse momento, porque não é o legislativo que vai arcar com a despesa, não é, na sua grande maioria, o governo federal, mas, sobretudo, o Estado, os municípios e, é claro, a iniciativa privada também. Exatamente. Por isso que tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muita análise, porque às vezes eu reforço aqui exatamente isso que você falou, é direito do profissional ter um salário digno, sabe, compatível aí com a realidade do país, em questão de inflação e tudo mais, mas às vezes a intenção da lei é boa, mas às vezes pode ser prejudicial aos próprios, né, profissionais aí da categoria, porque se houver realmente essa demissão em massa, eles vão ser os mais prejudicados. Então, isso tudo tem que ser muito bem analisado. Enfim, então, na minha análise, a decisão do ministro realmente foi acertada. O Supremo, no caso aí, está basicamente atendendo a um lobby de empresas de saúde privadas, porque se ele está modelando uma decisão que foi tomada por um outro poder, que cumpriu todas as etapas de tramitação, ele poderia dizer, olha, o piso só não vale para os municípios e para os estados, mas vale para as empresas privadas, por exemplo, né? O que o Supremo está fazendo aí é invadir a atribuição de um outro poder. Isso é muito negativo. O Supremo, numa democracia, ele tem a última palavra, inclusive para errar, e a gente tem que cumprir as decisões do Supremo. Mas essa daí me parece uma decisão muito bem articulada por um lobby privado. Há um argumento importante, que é o impacto sobre finanças de estados e municípios. No entanto, é uma decisão que o Congresso Nacional tomou e que foi discutida durante muito tempo. E se o Supremo acha que tem que invadir as atribuições que faz com frequência do Legislativo e do Executivo para se comportar com responsabilidade fiscal, poderia, por exemplo, tomar decisões para que os supersalários do judiciário não ultrapassem o teto constitucional, mas não toma nenhuma medida nesse sentido. O Luiz Fux, que presidia o Supremo Tribunal Federal até pouco tempo, durante 4 anos, Diego, 4 anos, ele segurou numa liminar o pagamento do auxílio moradia de mais de R$ 4.000 para todos os juízes e procuradores, até para quem não precisava ter auxílio moradia. Portanto, a justiça, no caso aí, ela está se comportando com 2 pesos e 2 medidas, né? Porque para invadir as atribuições de outros poderes, invocar a responsabilidade fiscal, deveria primeiro olhar para o próprio rabo, né? Para os privilégios e as benesses
do Poder Judiciário, mas isso não faz. Me parece uma decisão articulada pelo Barroso, formou maioria no Supremo, tem que ser respeitada, mas está se usando um argumento que tem sentido para suspender uma decisão do Congresso Nacional que reconhece os direitos e a luta de uma categoria. Me parece equivocado, me parece um erro do Supremo Tribunal Federal. Eu não concordo, acho que tomou um caminho errado. O fundamental é que os enfermeiros tenham um meio de subsistência digno, né? E é isso que eles buscam com o piso e estão certíssimos em buscar essa melhor remuneração. Isso por um lado. Por outro lado, né, a argumentação dos ministros, e em especial do ministro Barroso, né, para suspender a aplicação do piso, quer dizer, é para se levantar os meios de custeio, né, as formas de custeio. E isso eu acho que é uma medida, como disse a especialista que falou antes de nós aqui, é uma medida de responsabilidade, né? Uma providência de responsabilidade. É necessário, o merecimento está fora de questão, assim, está fora de discussão. Os enfermeiros merecem ganhar mais, merecem ter esse piso. Mas a questão é, em especial, os municípios conseguem pagar, o poder público consegue pagar? Tem também, é claro, a questão da saúde privada, mas, em especial, os municípios, o poder público está com caixa para segurar esse novo piso, e a gente tem que lembrar, né, que no ano que vem, o ano que vem vai ser um ano muito complicado para os municípios, já porque essa redução do ICMS vai ter seus reflexos sentidos com certeza, né? Na educação, na saúde, em vários serviços municipais, isso vai se ver. Então, essa análise para ver de onde sai o dinheiro, qual é a possibilidade do poder público de pagar, das prefeituras de pagar aos enfermeiros aquilo que vai ser estabelecido, eu acho que é uma medida importante. Eu acho que a gente está no impasse, a gente está no meio do impasse, né? Agora, os enfermeiros fazendo manifestações aí pelo país inteiro. Eu acho que uma providência interessante seria chamar líderes da categoria para acompanhar essa prestação de contas de perto, não só repassar para eles as decisões que forem tomadas, né? Fazer uma comissão que tenha também a participação de líderes dos enfermeiros, mas de gente representativa, para acompanhar e mostrar os números. Olha aqui, ó, as prefeituras vão receber tanto tem um orçamento X e o impacto no orçamento será esse, e a gente consegue ou não consegue pagar. Isso tem que ser mostrado com toda a transparência, né, com toda a honestidade, e aí, junto com os enfermeiros, que essa decisão seja tomada. Mas, a princípio, como disse o presidente do Senado, isso não invalida ainda o piso. É uma medida de responsabilidade para se averiguar se há recurso para o pagamento. O merecimento está fora de dúvida. Os enfermeiros merecem bastante. Mas será que os municípios têm caixa para isso? Não digo que sim nem que não. Vamos checar. Qual